Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar do RBR-R11, né? O fundo de papel aí da RBR, um fundo high grade, uma das melhores relações risco-retorno que tem no mercado. Gosto muito desse fundo aqui. Basicamente, o fundo tem 40 CRIs, né? Bastante diversificado, tem um patrimônio robusto aí de 1,29 bilhões de reais e está 17% ali atrelado ao CDI, 83% a inflação, tá certo? A gente vai ver tudo isso com mais detalhe, mas já adiantando para vocês, ele distribuiu 80 centavos por cota esse mês, tá? O que dá um dividend yield anualizado ali de 11,05 ao ano. Nos últimos 12 distribuiu aí 11,12 e, né, se a gente pegar, né, a cota de mercado em relação ao dividend yield dos últimos 12 meses, está dando 12,30% ao ano. Tá? Lembrando, né, que os fundos imobiliários, se você ainda não sabe, é novo nesse mercado, eles são isentos de imposto de renda para as pessoas físicas nos seus rendimentos e é cobrado o imposto no ganho e no ganho de capital, né, na venda com lucro das cotas dos fundos. Tá? Então, é importante a gente destacar aqui, né, que o IPCA e o IGPM têm desacelerado. Não se engane, isso vai bater sim nos rendimentos dos fundos imobiliários de papel, né, sobretudo os que estão atrelados à inflação, e se a vindoura queda de juros da Selic se confirmar, também vai bater naqueles fundos que estão atrelados predominantemente ao CDI, tá certo? Então, aqui ele informa que 53% das garantias estão localizadas em regiões prime de São Paulo, né, como Faria Lima, Jardins e Pinheiros. É um fundo que prima por uma estrutura robusta de garantia, né? Como eu falei, a relação risco-retorno desse fundo é bastante importante, tá? E aqui também vale a pena destacar, né, que o resultado acumulado pela inflação ainda não distribuído é de 43 centavos por cota, que pode dar uma gordura aí para o fundo passar esse período de deflação sem prejudicar tanto assim os rendimentos, além de 0,27 centavos por cota de reserva gerencial que serão distribuídos nos próximos meses, tá? Outro fato também bastante importante que não pode passar desapercebido por vocês é a informação de que todas as operações da carteira estão em dia, não há inadimplência, tá? Mesmo com os juros altos, não há inadimplência, tá? Então vamos passar aqui, né? Aqui a gente já vê que a cota, né, patrimonial ali está R$ 96,37 e a cota de mercado da data desse relatório está R$ 91,17, o que dá um desconto aproximado aí em relação ao valor patrimonial de 5,39%. Tá? O fundo também conta com 135 mil cotistas, né? É um fundo robusto, um fundo que tem escala, tem volume, tem liquidez. As taxas 0,8 de gestão, 0,15 de administração e de performance 20% do QCD ao CDI, tá certo? Então vamos passar aqui, como eu falei, né, ele distribuiu 80 centavos por cota, né, o que dá um yield anualizado de 11,5. Aqui está um breve histórico aqui da distribuição dos últimos meses, acumulado de 2023, de 12. Então a gente vê que, né, teve uma queda ali, sim, na rentabilidade, né, na relação de retorno, uma parte pela queda de rendimentos, outra parte pela valorização de ação, né? Da ação não, desculpa, da cota, né? Se você não sabe, né, essa relação ela tem numerador e denominador, né? Se o denominador também aumenta, diminui a rentabilidade, ou pode acontecer os dois casos, né? De diminuir o numerador e aumentar o denominador, aí vai diminuir mais ainda. É um pouco o que aconteceu aqui nesse último mês, né? Teve uma queda importante. Nos últimos 3 meses ele estava distribuindo R$ 1, né? Mais ou menos ali na faixa de 14 e pouquinho de dividend yield anualizado. Esse mês caiu para 11,05, tá? Então aqui está o histórico, né, da rentabilidade em comparação ao CDI, né, levando em consideração a tributação menor da renda fixa, que é 15%. Então a gente vê, por exemplo, nos últimos 3 meses, né, pagando aí CDI mais 2,3, 4,9, 2,1, e aqui ele pagou CDI menos 1,1, tá certo? Então realmente foi uma queda relevante. Eu acredito que a inflação, né, a queda da inflação explica muito dessa queda, e
pelo menos pelos próximos aí 2 meses, né? Lembrando que tem um delay em relação à inflação que sai hoje e à inflação que vai se refletir na distribuição de rendimento. Então, acredito que nos próximos 2 meses ainda a inflação esteja baixa, né? Vai ser reflexo da inflação que a gente está vendo, que está baixa agora, e o rendimento também tende a ser baixo, né? Uma prévia disso, né? A gente viu aqui, né? De setembro, outubro e novembro de 2022, quando a gente teve aquela redução, né, de impostos sobre combustível e outros segmentos, que, né, provocou uma queda, né, da inflação, e se a gente vê que o resultado do fundo, né, caiu de maneira também significativa nesses meses, não é de se estranhar que aconteça algo parecido aqui nos próximos meses, tá? Então aqui também a relação entre o valor, né, a rentabilidade e o valor da cota patrimonial e atualizado, mas aqui está assim, composição, a gente já viu 0,27 centavos por cota de reserva, que ele pode distribuir ainda. Aqui também a gente vê, né, o reflexo no resultado nos últimos meses, né, fevereiro, ali, março, abril, maio, foi bem melhor do que esse do mês de junho, e como eu reforcei já, a gente espera uma tendência aí de baixa ou dessa estabilidade em um patamar menor também no mês de junho, mas a longo prazo, né, o fundo tem mostrado que consegue superar o CDI desde o seu início, tem dado 184% do CDI, considerando dividendo mais a variação do PL, tá? E se a gente considerar o dividendo mais a variação da cota vai dar 131% do CDI, tá? E aqui, né, copiando aí os que os gestores de infra fizeram, agora vários fundos de papel também trazem a sua tabela de sensibilidade, que é bem bacana aqui para a gente se orientar. Então, na cota de mercado, né, se você comprasse, né, na cota de mercado aqui R$ 91, você estaria levando o equivalente, né, na carteira de CRI ao IPCA mais 8,95, né, e descontado ali as taxas de administração, seria IPCA mais 8, isento de imposto de renda, o que é sim um belo rendimento ainda. E nesse momento que eu estou gravando o vídeo, tá? Essa cota aí, ela está mais para R$ 89 reais, então seria o equivalente a receber ali, descontado já tudo, 8,67%. Né? Como eu falei, quanto mais barato tiver a cota de mercado, se a gente assumir que esse valor, né, esse rendimento por cota distribuído vai ser mantido, mais alto vai ser a sua remuneração, tá? Então aqui um overview geral das carteiras, como eu falei, né? Está negociando ali com um desconto de 5,39 aproximadamente da data desse relatório. O fundo tem 2,3 ali de alocação em caixa, tá? A gente vai ver com mais detalhe isso de forma mais didática aqui, né? A sua principal atividade core realmente é um investimento nas operações de CRI e o carrego, mas nada impede que ele, né, atue taticamente aqui com posições, seja em CRI ou seja em FIIs de CRI também de papel, tá? E ainda tem a parte da liquidez, obviamente. Vamos passar aqui, ó, para a indexação histórica, né, por percentual da carteira em CRI, fechando em junho, né, atrelado 17% ao CDI, 13% ao IGPM, né, isso aqui com certeza não vai ter aumento aqui, o GPM está até negativo, e 70% ao IPCA, tá? Aqui a variação histórica, né, o fundo sempre teve essa diversificação, mas sempre também com maior peso em inflação, né? E o maior peso também em inflação IPCA. Se a gente juntar IPCA mais IGPM, como a gente viu lá em cima, dá 83%, né, da carteira com essa divisão, tá? E aqui a alocação do PL por estratégia, o fundo está hoje, né, 97%, né, no seu core, está bem alocado na sua estratégia, e 3% aqui no tático e um valor muito residual de liquidez, tá? Então aqui a gente chega, né, no spread médio por indexador, tá? A parte que está atrelada ao IPCA
está remunerando o equivalente aí a IPCA mais 6,7, parte do CDI, CDI mais 2,8, e a parte do GPM, GPM mais 4,6. Está aqui a questão das garantias, né, aqui escalonado, acho que estão entre 35 e 40, 45 corresponde a 5, entre 45 e 65, 40%, e entre 65 e 75, 54%. Tá? É um fundo que ancora a maioria, né, dos seus créditos, com 86% de ancoragem da própria RBR e 13% de ofertas 476 a mercado. Tá? Apenas 1% no secundário. O tipo de risco ele colocou aqui como corporativo, 22%, né, múltipla alocação. Setor imobiliário na carteira, né? É um fundo que tem uma presença, sempre teve, né, historicamente, em laje corporativa muito forte, né, 45% da carteira. Galpão logístico está com 29% e residencial com 23%, e aí, shopping com apenas 3% e outros aí formando 1%. As localizações das garantidas que estão quase todas na região sudeste, 7,1% no centro-oeste e apenas 2,5% no nordeste, tá? Como eu falei, né, ele é um fundo high grade, então ele é um fundo que prima, né, pela solidez e com isso ele tem também uma rentabilidade um pouco menor, mas você vê que são, né, rating de crédito de maneira geral, né, bastante positiva, né? Double A, né, Double A com perspectiva negativa, a mais, A, alguns BB aqui, mas de maneira geral, né, 94% das operações com rating maior ou igual a A, tá? Então, finalizando aqui, chegando já no final, aliás, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, tá? Precisamos bater aí no mínimo 1.000 inscritos o quanto antes. Então, aqui a gente chega no vencimento da carteira, né? E todas as características aqui da carteira, como indexação, o rate de crédito, a taxa, percentual, né? Do patrimônio líquido que está alocado em cada tipo de ativo, a estrutura aqui, o percentual de garantia, né, o tipo de atividade, enfim, não vamos aqui passar uma por uma, mas, né, como a gente já viu ali, né, tá com o IPCA com spread médio ali de 6,8, IPCI de 2,6, o CDI de 2,6, uma estrutura de garantia na média 64% da carteira, é um fundo bem diversificado, né, maior concentração aqui é 9% do PL, depois seguido por 2 aqui com 8,2, 8,1, mas tem uma diversificação bastante relevante aqui em termos de vencimento também. E, por fim, né, a gente tem acesso aqui agora aos fundos, outros fundos imobiliários também do segmento de papel, tá? Que o fundo investe, né? Então tá aqui a lista. Deixa aí nos comentários se você também investe junto com o gestor da RBR, se você tem algum desses fundos aqui de papel na sua carteira. O PL, né, de carteira de FIIs aí está em 6,3, se somar o total, está conseguindo extrair um dividend yield anualizado de 14,8, né, um bom rendimento aí do conjunto desses fundos. E por hoje era isso, pessoal. Aqui está o volume, né? Não volume, ele não preocupa para a gente, pessoa física, é um fundo bastante líquido, dá para entrar e sair tranquilamente. E por hoje era isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar um like. Grande abraço.